Olá, meu nome é Isabela e agora eu vou falar um pouco sobre a célula de Hadley. A célula tropical, também chamada célula de Hadley, ocorre nas zonas de baixas latitudes, ou seja, nas regiões localizadas entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ela se origina graças ao elevado aquecimento da região próxima à zona equatorial, que faz com que o ar suba e se desloque em direção aos trópicos, onde ele vai aos poucos se resfriando e, consequentemente, descendo e retornando ao Equador, onde se reinicia o ciclo. A célula de Hadley é um modelo de circulação fechada da atmosfera terrestre predominante nas latitudes equatoriais e tropicais. Esta circulação está intimamente relacionada aos ventos alísios, às zonas tropicais úmidas, desertos subtropicais e correntes de jato. A pressão atmosférica é o peso do ar sobre a superfície provocado pela ação da gravidade. A pressão é influenciada por dois fatores. Primeira, latitude. Como já visto na temperatura, quanto mais distante da linha do Equador, menor a temperatura. O aumento da temperatura influencia na densidade do ar, tornando-o mais leve. Já a diminuição da temperatura traz o efeito contrário. Dessa forma, quanto maior a temperatura, menor será a latitude e, consequentemente, a pressão atmosférica. E, do mesmo modo, quanto menor a temperatura, maior será a latitude e maior será a pressão. Segundo, altitude. Com o aumento da altitude, menor será a quantidade de ar. Assim, quanto mais alto, menor a pressão, e quanto mais baixo, maior a pressão. Ventos alísios. Os ventos alísios é um tipo de vento constante e úmido que tem ocorrências nas zonas subtropicais em baixas altitudes. Ele sopra nos trópicos na região do Equador de leste para oeste e, por serem úmidos, provocam grandes incidências de chuvas. Atuam diretamente no clima do planeta, ocorrendo durante todo o ano em locais onde as temperaturas são mais altas e a pressão atmosférica é menor. Vale lembrar que o ar quente é mais leve que o ar frio e as circunstâncias de ar ocorrem por meio das diferenças de pressão atmosférica. No caso dos alísios, eles têm grande índice na América Central, sendo formadas pelo deslocamento de massas de ar frio, zonas de alta pressão, dos trópicos para a zona equatorial. Os ventos alísios ocorrem nos dois hemisférios do planeta. No hemisfério norte, os alísios sopram de nordeste para sudeste, sendo chamado alísio do norte. Já no hemisfério sul, o alísio do sul sopra de sudeste para noroeste. Contra-alísios. Os ventos contra-alísios fazem o sentido contrário, ou seja, sopram do Equador para os trópicos, de oeste para leste. São ventos secos que têm incidências em altitudes mais elevadas e atuam das zonas equatoriais de baixa pressão para as zonas subtropicais de alta pressão. Por esse motivo, grandes áreas do deserto têm alta ocorrência de contra-alísios. Oi, meu nome é Glaicon Samuel Alves Veloso e eu vou complementar algumas informações sobre os ventos. Ventos do Oeste. Os ventos do Oeste, também conhecido como corrente ocidental ou pela forma inglesa Westerlies, são ventos prevalecentes nas latitudes médias, entre as latitudes 30 e 60, que sopram de áreas de alta pressão em zonas subtropicais para os polos. Os ventos são predominantes do sudoeste no hemisfério norte e do noroeste no hemisfério sul. Ventos polares. O vento polar, ou fonte de plasma, é uma saída permanente de plasma das regiões polares da magnetosfera da Terra, causada pela interação entre o vento solar e a atmosfera da Terra. De forma resumida, ventos alísios são os ventos que sopram dos trópicos para o Equador. Dessa forma, são chamados de alísios do Nordeste, ventos que saem do Trópico de Câncer e vão para o Equador, e alísios de Sudeste, ventos que saem do Trópico de Capricórnio e vão para o Equador. Ventos do Oeste, ventos que saem dos trópicos e vão para os círculos polares. Ventos polares, que saem dos polos e vão para os círculos. Oi, meu nome é Jamile Mendes e eu vou falar um pouco sobre as brisas marinhas. No caso das brisas, um vento suave é formado porque a superfície do mar e da terra se aquecem e resfriam em ritmos diferentes. O calor específico da água
quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius, uma massa de 1 grama de substâncias é 3 vezes maior do que o da Terra, fazendo com que a água demore mais para esquentar e para esfriar. Essa diferença de temperatura entre a terra e o mar gera uma diferença de pressão no ar que passa a fluir de alta pressão, frio, para baixa pressão, quente. As brisas marinhas e brisas terrestres. Durante o dia, o ar sobe à superfície da terra, fica mais quente do que sobre a superfície do mar. Portanto, a brisa sopra do mar para a terra e é chamada de brisa marítima. Durante a noite, o mar fica mais quente do que a terra. Já percebeu que de noite a água do mar fica quentinha? O que faz o vento soprar da terra para o mar, gerando a brisa terrestre ou vento terral. Oi, meu nome é Mel. Eu irei falar um pouco sobre as monções, as marítimas e as continentais. Mas antes disso, vamos conceituar o que são monções. Esse termo é usado pela climatologia para caracterizar a mudança de direção do vento de uma estação para outra. Normalmente, encontramos um vento quente e úmido que sopra do mar em direção à terra no verão e um vento seco e mais frio que sopra do interior do continente em direção ao oceano no inverno. As monções são classificadas da seguinte forma: monções marítimas e monções continentais. As monções marítimas sopram do Oceano Índico para o continente e provocam fortes chuvas na Ásia Meridional, causando enchentes e inundações. Já as monções continentais sopram do continente para o Oceano Índico, provocando secas no sul da Ásia. As monções são causadas por variações da temperatura do ar sobre a terra e o mar. Esses ventos sopram de áreas frias para áreas mais quentes. Durante o verão, em uma região de monções, a terra e o ar acima se tornam muito quentes. Oi, meu nome é Lara Stephanie Gomes Silva e hoje eu vou complementar algumas informações sobre monções. Afinal, quando ocorrem as monções? As monções na China acontecem apenas no sul do país entre os meses de abril a setembro. O calor e a umidade são altos, o que provocam chuvas torrenciais constantes, que chegam a alagar algumas regiões por dias consecutivos e causam muitos estragos. Como funcionam os ventos de monções? Esse tipo de vento ocorre por meio da disparidade de temperatura referente ao aquecimento e resfriamento entre a massa continental e o Oceano Índico, além da influência do relevo. No decorrer do inverno e verão ocorre uma troca de ordem das zonas de alta e baixa pressão. As monções aliviam a seca extrema dessa região, onde altas temperaturas, cerca de 48 graus, nos dias mais quentes, chegam a matar. Durante essa época, as enchentes são comuns em cidades indianas. O movimento de água é tão grande que chegou a influenciar, e muito, na movimentação da placa tectônica indiana. Estações do ano e influência na circulação atmosférica. A circulação atmosférica é entendida como o movimento das massas de ar. Este movimento ocorre na troposfera, da atmosfera mais próxima da Terra. A circulação atmosférica ocorre devido ao desequilíbrio da radiação recebida pela Terra ao longo do seu comprimento. As áreas mais próximas da linha do Equador recebem mais radiação solar e, portanto, tornam-se mais quentes. Nas regiões polares, o índice de radiação é baixo e o calor também é baixo. Desta forma, para alcançar um maior equilíbrio, ocorrem muitas trocas de massa de ar entre as zonas mais quentes e as mais frias.